E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação das fotos e selfies mais assustadoras dos últimos anos. Então preste atenção e tente explicar cada uma delas. Roda a vinheta! Você acredita que quando estamos para falecer, a morte, ou seja, o ceifador, vem levar a nossa alma embora? Porque muitas pessoas creem fielmente nisso e em algumas lendas até deixam presentes para ela, para que consigam realizar uma passagem mais tranquila até o outro mundo. Essa imagem foi capturada aparentemente por uma câmera de trilha, onde é possível ver um homem assustador vestindo um capuz preto com uma foice e mãos bem esqueléticas. Nesse caso, existem duas possibilidades que podemos considerar. Ou a pessoa que mora nessa casa se vestiu da forma mais assustadora possível para pregar uma peça nos seus vizinhos, ou o espírito da própria morte veio atrás dos donos da residência. Seja o que for, esperamos que todos estejam bem e em segurança. Em uma floresta achamos animais selvagens, árvores em formato estranhos e até mesmo sons vindos do nada. Mas eu tenho certeza que você nunca viu um ser esquisito montando em um javali selvagem, correndo a toda velocidade no meio da escuridão. Uma câmera que fotografa animais à noite registrou essa imagem. Podemos ver um ser montado em um porco selvagem, e eu falo ser porque nem de longe se parece com um humano, mano, e sim uma espécie de alienígena, sei lá. Podemos analisar que essa criatura é muito branca, com olhos brilhantes e uma cabeça normalmente grande, que acaba deixando as pessoas muito intrigadas, pois ninguém sabe de onde ela saiu. Felizmente, a criatura não foi mais vista e os moradores em torno dessa floresta ainda se perguntam o que seria aquilo e se poderia ser perigoso. A foto foi analisada e é legítima, sem sinais de alterações. Os céticos falam que deve ser um tipo de ilusão causada pela sujeira na câmera. De qualquer forma, eu nunca mais pisaria nessa floresta. Alguma vez na vida você já viu, nem que seja em uma foto, os gárgulas que ficam na Catedral de Notre Dame, na França? São estátuas de pedra nos mais diferentes formatos de animais, demônios e muitos outros seres. O bizarro é que uma criatura muito parecida com essas esculturas apareceu na floresta perseguindo um cervo. A imagem foi capturada bem longe da França, mais precisamente no Canadá, mas a comparação entre os dois seres é inevitável. Como você pode ver na imagem, uma criatura com orelhas pontudas e asas estava correndo atrás do pobre do cervo, provavelmente para fazer uma boquinha. Depois que essa criatura estranha e extremamente assustadora foi registrada, muitas pessoas começaram a se negar a ir até a floresta sozinhas, com medo de ser a próxima presa. O bizarro é que no local em que a fotografia foi feita, existe a lenda dos Leches, que são seres parecidos com demônios que cuidam da floresta. Seria esse um registro deles, ou é apenas um bug na câmera? Você decide. Os acampamentos são sempre bons momentos para conviver em família, pescar, assar marshmallows e principalmente registrar fotos da viagem. Esse foi exatamente o pensamento que esse casal teve, mas infelizmente, uma figura muito assustadora acabou atrapalhando o que tinha potencial para ser uma foto muito bonita. Na imagem, podemos ver dois namorados realmente felizes, sorrindo para a foto e se abraçando, mas ao fundo, na direita, existe uma criatura que parece estar correndo entre as árvores, com olhos brilhantes, pálido, corpo esguio, andando como se tivesse quatro patas. Isso tudo é o suficiente para determinarmos que a criatura está longe de ser humana. Infelizmente, é impossível determinar o que aconteceu com esse casal depois que o flash foi disparado e tudo voltou à escuridão. Mas levando em consideração de que não foram encontrados relatos de ataques nas florestas de Bushel, na Flórida, nós podemos supor que eles conseguiram voltar para sua casa em segurança. Ainda bem, né? Vários pesquisadores colocam câmeras que registram fotos a qualquer sinal de movimento. Eles fazem isso para estudar a fauna da região. Porém, um desses biólogos se assustou ao observar que, além de um cervo, existia algo a mais na imagem. No caso dessa câmera em específica, ela fotografou uma criança parada próxima a uma cerca encarando um enorme cervo. Repare que suas vestes são antigas. É como se ela não fosse desse tempo e sim do século passado. Sua imagem também não é nítida e é um pouco transparente. As autoridades foram acionadas pensando que a menina estava perdida, porém após as buscas nada foi encontrado. Além disso,
ninguém nunca viu uma criança como essa pela região. É como se ela fosse um fantasma. Esse ainda é um mistério que não foi solucionado e que intriga muita gente naquela região. Há muitas pessoas que não acreditam em alienígenas. Porém, há vários registros ao redor do mundo que provam o contrário. Foi o que aconteceu na Argentina em meados de 2017, quando os moradores receberam um visitante inesperado. Um grupo de adolescentes estava realizando uma trilha na floresta à noite, o que já não é a coisa mais segura do mundo a se fazer. Do nada, eles se depararam com um terrível alienígena, espreitando o local. Como você pode ver na imagem, a criatura é bastante alta, com um corpo fino, olhos alongados assim como a sua cabeça, e parece ter apenas 4 dedos em uma mão. Por sorte, conseguiram capturar uma imagem muito estranha que mostraram para as autoridades. Os policiais decidiram fazer uma investigação no local e afirmaram que viram o mesmo alienígena da foto das crianças e até deram início a uma perseguição. Mas como a criatura tinha pernas muito longas e um corpo esguio, eles acabaram a perdendo na costa de um rio. O estranho é, o que um alien estaria fazendo sozinho no meio da mata? Imagine estar andando tranquilamente por uma trilha e ver esse ser bizarro. Com certeza o coração sairia pela boca, porém tudo não passa de uma ilusão e é apenas um tronco para lá de bizarro. No caso dessa árvore, podemos concluir apenas que a natureza é realmente incrível e capaz de fazer coisas maravilhosas, pois um tronco caído se encostou em outra árvore de uma forma tão perfeita que parece até um demônio gigante feito de madeira. Apesar de ser algo impressionante à primeira vista, pode parecer bastante assustador. Muitos acham que foi obra de algum artista, porém os locais afirmam que esse tronco sempre existiu e há quem ache que ele é amaldiçoado, por isso é bom manter distância. Morar em zonas rurais é bem tranquilo, mas existem muitas lendas sobre coisas sobrenaturais que ocorrem longe das cidades. Um homem do campo conseguiu registrar um desses momentos macabros e levou um susto bem grande quando olhou pela janela da casa e viu um garoto parado no seu quintal. O que podemos supor sobre essa imagem é que essa criança teria se perdido dos seus pais e por isso estaria vagando nesse quintal, ou talvez seja um fantasma olhando para sua nova vítima. Infelizmente, não temos muitas informações sobre o que aconteceu no dia dessa imagem, mas se eu tivesse no lugar dessa pessoa nem teria parado para tirar foto, e sim saído correndo sem nem olhar para trás e pedido para o Senhor me proteger. Quantas vezes já vimos documentários e filmes de terror em que aparecem pessoas muito estranhas caminhando no meio da floresta? Se no mundo cinematográfico isso é de arrepiar, imagina se deparar com um espectro desses bem na nossa frente. Dessa vez, uma pessoa estava caminhando à noite usando sua câmera como guia e conseguiu capturar uma imagem bastante estranha, de alguém bem alto, magro e com roupas gastas. Ele tinha um capuz tampando a cabeça, como se quisesse se proteger de algo ou alguém. Pelo que podemos deduzir sobre a imagem, a criatura parece ter ficado tão apavorada com a situação quanto a pessoa que tirou a foto, pois ao invés de seguir o seu caminho, ficou parado esperando o que aconteceria a seguir. O homem que conseguiu capturar essa imagem realmente tem muita coragem, pois eu no primeiro vislumbre dessa criatura já teria virado e saindo correndo para o outro lado do mato, pensando única e exclusivamente em salvar minha vida. Toda criança tem vontade de receber a visita do Papai Noel no Natal, não é verdade? E o menino da próxima foto estava preparado, com um gorro e tudo, só que quem apareceu foi o fantasma de uma outra criança. Na ocasião, um homem chamado Mike estava brincando com seu filho Ethan e resolveu tirar uma foto para guardar de recordação. O que poderia dar errado? O problema veio depois, mano. Quando o Mike deu uma olhada no celular, a imagem mostrava mais alguém por lá. Só que o homem garantiu que a mãe do menino era a única pessoa na casa além deles. E como dá pra ver, o diacho da figura não é uma mulher. Poderia ser o vulto do próprio Ethan por ele ter se mexido para tirar a foto. Até que sim, mas repara só. O fantasma está sem camisa e sem o gorro de Papai Noel. Uma coisa eu sei, alguém também estava querendo brincar com eles naquele dia. O próximo caso talvez mostre um padrão bizarro de visitas inesperadas em casas. Um pai e um filho estavam brincando.
o pai resolveu tirar umas fotos. Quando ele foi conferir, uma delas mostrava uma criatura sinistra atrás do filho. Só que ao invés de ser um fantasma, um demônio, essa parece muito mais com um alienígena. Dá só uma olhada. Uma criatura de aparência humanoide, pescoço mais longo do que de um ser humano, cabeça bem pequena e pernas tortas. Não dá pra ver detalhes do rosto, mas a gente pode dizer que a criatura tentou se misturar com os humanos, já que estava vestindo uma camisa e algo parecido com uma saia. E não era a mãe, a tia ou a avó, ou sei lá, alguém da família. O homem que tirou a foto fez questão de enfatizar que só estava ele e o filho na casa naquele momento. Em depoimento na internet, o homem ainda disse que ficou muito assustado quando viu a figura misteriosa e até achou que a casa tivesse sido invadida. Depois de revisar todos os cômodos em busca de algum estranho e não encontrar nada, ele falou que agora tem quase certeza que recebeu a visita de algo paranormal. Por mim, que essa visita aí fique só na casa dele. Uma cantora japonesa chamada Sayaka Yamamoto estava prestes a comer um docinho japonês quando tiraram essa foto. Ela publicou a imagem no Twitter em 2015 e alguns fãs com olhos de águia perceberam uma parada esquisita. Atrás da cantora havia uma cadeira vazia, só que no reflexo do espelho, lá no fundo, dá para ver uma figura de costas, com cabelo longo, supostamente sentada no assento livre. Você conseguiu perceber? Deus me defenderá. Seria só uma edição? Olha, se for, o responsável está de parabéns. Parece que jornalistas até tentaram entrar em contato com a cantora para resolver o mistério, só que ela não deu novos detalhes. E para tentar decifrar a foto, os fãs até vasculharam a cultura japonesa para saber se existia alguma explicação, e o que eles encontraram foi ainda mais bizarro. Dizem que os espelhos são capazes de refletir a imagem de entidades e fantasmas aprisionados em uma espécie de limbo, e se esse não for o caso, pode ser o reflexo de um espírito que não cumpriu seu propósito na Terra. Bom, independentemente do que for, dá pra ver que ele estava bem despreocupado ali na cadeira. Às vezes a gente só quer ir à praia, tomar um sol, ver o mar e ficar de boa. E aí, quando a gente decide tirar uma foto, aparece uma parada bizarra se contorcendo atrás de você. Quem já assistiu a alguns filmes de terror, daqueles que fazem o pé suar, deve ter visto a galera endemoniada mostrando que não sente dores na lombar. E no caso dessas fotos, parece que o nome da mulher é Mark Crosby, e ela tinha ido passar as férias no Havaí com seu marido. Na ocasião, o casal não levou nenhuma câmera e decidiu comprar uma descartável para guardar todos os momentos como recordação. Tinha tudo para dar certo, até a foto que você viu ser tirada nos últimos dias de férias. Eles esperaram o momento certo para não ter ninguém atrás, e ainda assim, uma entidade apareceu. Dá uma olhada no visual. Blusa azul de manga longa, calça caque e o pobrezinho não tinha mãos. O bicho se contorceu tanto que nem deu pra ver a sua cabeça. Só sei que essa aparição deveria contratar um personal stylist para da próxima vez que for na praia, porque essa roupa aí, meu filho, não combina nada com dias quentes, né? O próximo caso vai para o pessoal que gosta de tirar várias fotos ao mesmo tempo e a gente sempre sai fazendo careta. Quem avisa amigo é: uma hora pode aparecer alguma coisa muito estranha nas imagens. Dá uma olhada nessa sequência de fotos. Tudo certo com a primeira, tudo certo com a segunda, terceira normal, e na quarta dá pra ver a participação especial de uma criatura parecida com as do filme Abismo do Medo. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O bizarro é que essas fotos estão rodando a internet desde 2018 e ninguém conseguiu explicar o que exatamente a gente está vendo. De acordo com o cara que a publicou, ele e mais alguém estava fazendo um passeio em um aquário e queriam encontrar um ângulo para parecer que a tartaruga, lá no fundo, estava no ombro dele. Tranquilo. Só que na quarta vez, alguma coisa também quis aparecer na foto. Não demorou muito para que a imagem se tornasse viral e as pessoas começassem a falar que era um fantasma, um demônio, ou vai ver até um espírito perseguindo o cara. Todo mundo tem algumas fotos de quando era criança guardadas com os pais, da gente tomando banho, andando de bicicleta, brincando por aí.
E normalmente eles pegam uma foto em que você está pelado para mostrar para sua morena. Com certeza você já passou por isso, né? Mas um tipo de foto que eu aposto que eles não mostrariam é uma como essa que você está vendo aí na tela. Essa é a clássica foto antiga de duas crianças se divertindo na casa de um parente. Eu aposto que eles nunca mais brincaram naquele mesmo lugar depois que a imagem foi revelada. Bem ao lado deles, na televisão antiga aparentemente desligada, dá pra ver direitinho o rosto de um bebê. Meu Deus do céu, Berg! Há quem diga que é só o reflexo de uma criança que estava em pé logo atrás da câmera, mas eu não sei não. O ângulo e o tamanho do rosto fazem parecer que a origem do bebê vem do próprio aparelho. Olha, eu não sei vocês, mas eu jogaria a televisão e a foto fora só por garantia. Quem aí nunca precisou de uma mãozinha para ajudar com os serviços da casa? Bom, parece que uma varejista americana levou esse pensamento para outro nível. Dá uma olhada no anúncio dessa revista. Uma família feliz, roupas bonitas, a mãe abraçada com o filho e o pai com a filha. Não podia ser mais perfeito, mas vamos contar a quantidade de mãos do cara. 1, 2, 3 mãos? Como assim, mano? De onde saiu a terceira mão no cabelo da mulher? Será que o homem não sabia se abraçava a mãe ou se deixava o braço caído? Foi um erro e o editor simplesmente esqueceu que ele só tinha 2 braços? Independente do motivo, eu que não vou comprar mais nada nessa revista. Se tem uma ocasião em que quase tudo pode acontecer, essa ocasião é em uma partida de futebol. Cachorros invadindo o campo, brigas entre atletas, mas nada se compara com a cobrança de escanteio do jogador Johan Berg, que foi vista por um gandula sem rosto. Olha, eu concordo que dá para apagar o rosto de alguém no Photoshop, mas nesse caso, além da foto assustadora, também tem um vídeo. Essa parada sinistra rolou em 2016 durante a Premier League e todo mundo pôde ver o homem sem rosto ao vivo pela TV, por mais que ninguém tenha conseguido explicar exatamente o que aconteceu. O lugar estava bem iluminado, como não conseguimos ver nem a ponta do nariz do cara. O aparecimento de fantasmas em fotos é outra situação estranha que acontece basicamente desde o surgimento da fotografia, e essa imagem é mais uma prova de que eles possam existir. Um grupo de pessoas, que parecem ser da mesma família, se reuniu para uma pequena confraternização e decidiram registrar o momento. A surpresa veio com a revelação da foto, quando perceberam que atrás de uma das mulheres, do lado direito, havia uma criança. Mas não era uma criança qualquer. Primeiro, só apareceu uma cabeça, com o rosto um pouco deformado. Além disso, sua pele é pálida demais para ser desse mundo. Meu Deus do céu! Até poderiam dizer que foi uma falha da câmera na hora de fotografar a imagem. O problema é que todas as pessoas presentes afirmaram que naquele local não havia nenhuma criança que pudesse aparecer na foto. Afinal, era de madrugada e todas já estavam dormindo. Se esse garoto é um fantasma de verdade, não dá para afirmar, mas acho que manipular uma imagem e convencer a todos os presentes a contarem a mesma história é um trabalho muito grande apenas para divulgar uma mentira. E você, qual é a sua explicação para essa imagem? Em 2016, o então vice-presidente dos Estados Unidos publicou uma foto com sua esposa e filha, em um jantar na rede Tex-Mex especializado em Chile. E o que era para ser um simples registro de família causou um verdadeiro rebuliço entre os internautas. Isso porque, depois de publicar no Instagram, as pessoas começaram a reparar que no espelho só aparecia o reflexo da imagem de Mike e sua esposa. Mas o que aconteceu com o reflexo da sua filha? Muitas pessoas começaram a dizer que a alma da filha de Mike tinha sido roubada, que ela não existia e até mesmo que a menina era uma vampira ou uma bruxa. Bom, a verdade ninguém conseguiu desvendar, mas tanto o restaurante quanto os envolvidos disseram acreditar em situações paranormais. Existem lugares assustadores e existe o Centro de Enfermagem de Tuberculose de Waverly Hills. Essa foto é a comprovação da insanidade desse lugar. Atualmente, ele está aberto apenas para os mais corajosos e curiosos que querem ver de perto o local mais fantasmagórico e arrepiante das Américas. Na imagem, vemos o espectro de uma enfermeira que trabalhou no centro, chamada Mary Lee. Sua história é bem triste e não posso contá-la aqui no YouTube,
mas envolve uma tragédia. A foto teria sido tirada para colocar em um livro e a moça acabou aparecendo, ou melhor dizendo, o seu suposto fantasma. Tá repreendido em nome de Jesus! O louco é que a própria filha de Mary Lee, hoje com mais de 80 anos, reconheceu sua mãe na foto e acredita se tratar de um milagre. No Brasil, o famoso baile de fim de ano escolar não é tão tradicional, mas no mundo afora é um evento que merece muitos registros fotográficos. Esse jovem casal que se preparava para ir a uma dessas festas deve ter levado um baita susto quando viram a fotografia. Olhe bem na janela do lado esquerdo. Do lado de fora aparece um rosto que lembra a figura da morte. Eu, hein? Cara branca, com os olhos pretos, camuflada na escuridão. Um usuário de internet postou que, naquela ocasião, a mãe do garoto tinha registrado a foto no celular dele e que, ao ver o resultado, percebeu o rosto sobrenatural olhando pela janela. Se é verdade ou não, ninguém sabe. Apenas que a família jurou que não havia ninguém ali fora naquele momento, pois estavam no terceiro andar. Sem dúvidas, esse poderia ter sido um aviso macabro, e se fosse eu, o baile tinha acabado por ali mesmo. E por falar em fantasmas, aqui está uma outra foto de formatura, também com um convidado inesperado. A primeira coisa que percebemos ao olhar a imagem é duas belas e felizes jovens. Mas se você observar atentamente para o lado direito da foto, sobre o ombro da moça loira, vai conseguir ver metade de um rosto com um olhar nada amigável. Sai, capeta! Sai, capeta! As meninas relataram que no momento do registro não havia mais ninguém com elas. O que queria esse ser na foto? Porque ele é tão pálido? Para muitos, se trata de um fantasma. Essa imagem é um clássico dos registros de fantasmas e faz parte dos arquivos que pertenceram ao pioneirismo da fotografia espiritual. Ela foi tirada por William Hope, um inglês que afirmava ter poderes paranormais. O registro foi feito em 1924 e aquela mancha branca acima da cabeça das pessoas seriam duas faces do suposto espírito de William Barrett, que também tinha sido um estudioso do sobrenatural. Naquela época, forjar algo assim era bem difícil. Os seguidores de Hope até hoje acreditam que as fotos são verídicas e realmente se trata de espíritos de outro mundo. Talvez pior do que ter uma foto ao lado de um fantasma seja trabalhar em um lugar onde mora um. Veja essa foto e entenda toda a história. Em uma loja de brinquedos na Califórnia, havia algumas recomendações para os visitantes, como leia os livros infantis com cuidado e jamais suba para o andar onde os brinquedos estão empilhados. Essas recomendações existiam porque o local era assombrado por um fantasma chamado Johnson, que adorava caminhar pelos corredores sussurrando nomes e derrubando objetos. Nessa foto, ele é a figura que aparece em pé, com chapéu, encostado na parede. Ela foi tirada durante uma gravação de um programa de TV, e ele aparece mais nítido porque a fotografia foi feita com infravermelho. No dia dessa imagem, não havia nenhum adulto no enquadramento da foto. Corre! É o diabo! O que realmente se sabe dessa história é que o local onde a loja foi construída era uma fazenda, onde Johnson era um funcionário, e a história é de romance, já que ele era apaixonado pela filha do seu patrão e nunca foi correspondido. Por isso, o espírito se recusa a sair de lá. Essa pode parecer apenas uma foto normal para você, mas sem dúvidas foi extremamente assustadora para uma família inteira. Ela foi registrada no dia 2 de novembro, quando é comemorado o dia de Hagri, que no resto do mundo é conhecido como o dia da ciclovia ou ruas abertas. O objetivo dessa data é promover atividades recreativas que sejam ligadas à saúde, bem-estar, união e alegria. A questão é que, ao ser publicada nas redes sociais, a imagem ajudou a polícia a capturar um fugitivo, através de uma coincidência difícil de acreditar. Logo atrás das duas moças está um homem que cometeu um crime bárbaro. A foto foi postada no perfil de uma dessas garotas. Acontece que a filha do homem que estava navegando no seu feed, quando bateu o olho no post, imediatamente reconheceu as roupas e o seu pai, mesmo que de costas. Sem ter muita certeza, a mulher, que não deve ter gostado do que o seu pai fez, entrou em contato com as moças da foto e descobriu a localização em que estavam. Ligou para a polícia, que prontamente prendeu o homem. Agora, quais as chances disso ocorrer? Para muitos, essa coincidência arrepiante se trata de justiça divina.
Se ETs existem de verdade ou não, essa é uma dúvida que até hoje fascina a humanidade. E uma foto tirada em 2010 pelo veículo espacial Rover Opportunity em uma viagem exploratória por Marte atiçou ainda mais a curiosidade até mesmo dos mais incrédulos. A NASA recebeu diversas fotos da superfície do planeta vermelho. O mais interessante é que uma dessas fotos mostra a imagem de um rosto feito de rochas, deitado no chão, como se fosse a cabeça de uma estátua antiga enterrada até os ombros. A questão é, quando damos um zoom na imagem, podemos perceber que essa suposta estátua se parece muito com a representação do deus Nabu. Ele foi mencionado na Bíblia como Nabu e era o representante da escrita e sabedoria. Agora, se essa imagem realmente representa esse deus, quer dizer que em algum momento existiu vida em Marte, e inteligente o suficiente para criar uma homenagem a ele. O fato é que para a NASA, tudo não passa de imaginação do ser humano. Por outro lado, sem dúvidas, essa é uma foto que entra para a coleção de imagens estranhas capturadas no planeta vermelho, para a felicidade dos ufólogos, né? Quem aí já pegou aquela foto de quando era criança e percebeu uma coisa que não fazia sentido? Normalmente, alguns detalhes passam despercebidos por anos, mas alguns acabam sendo vistos logo depois que as fotos são tiradas. Em uma tarde de verão, Jessica Jones estava acompanhando os filhos brincando no jardim quando decidiu tirar uma foto com o celular. Só que ao invés de ter uma recordação boa do momento, acabou que Jessica se viu no meio de um mistério. A primeira imagem não tem nada de diferente e mostra apenas o filho dela. Já na segunda foto, depois que o menino virou de frente, é possível ver uma outra criança à direita, só que ela não está nítida como o filho de Jessica, mas sim cinza e meio borrada. Se não fosse a terceira foto, a gente até poderia imaginar que foi uma distorção. Só que, além dos dois filhos de Jessica, a possível terceira criança aparece ao fundo novamente, como se estivesse olhando de longe. Uma explicação para a situação é que a terceira pessoa realmente era uma criança que estava correndo por lá. Por isso, apareceu embaçada na imagem. O problema é que a mãe disse ter certeza que só estavam ela e os seus dois filhos na ocasião, sem mais ninguém por perto. O que você acha que pode ser o espírito de uma criança que morou por lá e queria brincar? Não sei, deixa eu dizer. Já era madrugada, cerca de 2 ou 3 horas da manhã, quando um grupo de amigos decidiu dar uma caminhada nas colinas da cidade de Muri, no Paquistão. Ao final do percurso, um dos jovens teve a ideia de tirar uma foto para imortalizar aquele momento. Como o lugar não estava bem iluminado, o cara decidiu usar o flash. Só que isso acabou revelando que o grupo não estava tão sozinho assim. Em uma das fotos é possível ver tranquilamente os 7 integrantes do grupo, todos sorrindo tranquilamente para a câmera. Mas quando olhamos a segunda imagem, um 8º rapaz aparece atrás do grupo. E um detalhe, esse cara ninguém sabia quem era. O cara tinha um rosto bem pálido, quase branco, e os olhos emitiam um brilho diferente dos olhos dos outros jovens. O segundo clique ocorreu em 1 milésimo de segundo, mano. Não tinha como um outro ser humano aparecer tão rápido. Como normalmente acontece, eles só perceberam a estranha presença quando foram embora. E dias depois, um dos rapazes estava analisando as imagens e percebeu que as pernas do jovem pálido também não pareciam com as de um ser humano. Olha, esses caras tiveram uma sorte do brother fantasma não ter feito uma visitinha na casa deles. Pensando em passar por um momento tranquilo, 2 casais resolveram ir até uma casa com piscinas particulares em Jalisco, no México. Como só estavam os 4 no local, eles acharam que seria legal tirar algumas fotografias. Só que uma das imagens acabou revelando que eles não estavam tão sozinhos assim. Tirada por uma das garotas, a imagem mostra os 2 rapazes juntos sem camisa. E à medida com que você sobe o olhar, dá para ver o que seria a cabeça de uma criança. Cara, olha que bizarro. Dessa vez, o grupo viu a foto na mesma hora, e não tempos depois. Eles mais do que rapidamente identificaram a cabeça e voltaram a atenção para onde ela estava. Só que não havia mais nada por lá. Por quanto tempo o menino ficou espionando o grupo? Antes de ter uma resposta, os casais foram embora com medo de que na verdade fosse o fantasma de uma criança. Bom, depois dessa, o melhor era ir para uma sessão de descarrego, viu? Enquanto faziam um passeio com a família,
uma mulher tirou essa foto e quase deixou passar uma coisa pra lá de esquisita. Dá uma olhada com atenção no estranho formato de uma cabeça logo acima do carro branco, se misturando com a paisagem do fundo. Conseguiu ver? Uma das hipóteses é de que era uma pessoa ou uma criatura estranha, mas o problema é que ela não tem corpo, já que não está visível através do para-brisas. Além disso, a hipótese de que é apenas uma ilusão de ótica das construções ao fundo cai por terra pela nitidez dessa suposta cabeça. A mulher que tirou a foto disse que dias antes viu uma cabeça como essa em um sonho. Por causa disso, ela começou a pensar que seu sonho era na verdade uma espécie de premonição. Mas isso ainda não explica o que estamos vendo no diacho dessa imagem, mano. Qual a sua opinião? Se você pensa que fantasmas só aparecem em lugares esquisitos, agora você vai ficar de olho até mesmo em pistas de gelo. Tirada em 2009 nas Filipinas, uma foto de 3 amigas que estavam patinando mostra que a Samara talvez tenha mudado de casa. Além do trio de garotas, a imagem revela que alguma coisa estava se escondendo atrás delas, como se tivesse sido pega em um flagrante quando a foto foi tirada. Essa suposta pessoa tinha olhos brancos, cabelos pretos e um aspecto abatido, características bem parecidas com a personagem dos filmes de terror, ou mesmo com um fantasma. Quando se deram conta da companhia na imagem, as amigas conversaram para ver se alguma delas se lembrava de outra pessoa naquele momento, mas todas tinham certeza de que teriam percebido se alguém aparecesse atrás delas. De duas uma, ou essa foto é uma montagem, ou a Samara apareceu depois de 7 dias. Se é para você aprender alguma coisa com esse vídeo, eu espero que você tenha em mente que não é uma boa ideia andar sozinho por lugares desertos na parte da noite. Já havia escurecido quando 2 garotas estavam andando em um parque e decidiram tirar algumas fotos conceituais. Uma delas se sentou em um banco, fez uma pose como se estivesse pensando nos problemas da vida e nem se deu conta de que um problema bem maior estava a poucos metros de distância. Logo ao fundo da imagem dá para ver uma figura misteriosa, que é a definição perfeita da palavra bizarro. Com aparência pálida e vestindo um terno preto, bem ao estilo Slenderman, a pessoa simplesmente ficou parada observando as garotas. Repare que não podemos ver sua face e seu rosto, se é que podemos chamar assim, é completamente branco e anormalmente longo. A sorte das amigas foi que a mãe de uma delas apareceu para buscá-las logo depois que a foto foi tirada. E como sempre, ninguém viu uma pessoa vestida daquele jeito na rua. A cidade é pequena, sem escritórios ou grandes centros econômicos, por isso ninguém costuma usar terno. Para as 2 mulheres, se tratava de um fantasma. Em Washington, nos Estados Unidos, existe uma lenda de uma base militar ser palco de constantes atividades paranormais. Certa vez, quando um grupo decidiu investigar, diversas fotos foram tiradas das instalações, e uma delas acabou sendo a prova de que precisavam. Em cima do teto de um dos cômodos, uma figura humanoide parecia bisbilhotar as pessoas. Mano, dá uma olhada mais de perto. A criatura mais se parece com um Caveira Vermelha, aquele inimigo do Capitão América. E além de não ser da cor de um ser humano, tá na cara que a coisa não parecia nada amigável. É verdade. Acho que a pessoa que tirou a foto teve sorte de não dar de cara com essa criatura. Quem bateu o retrato disse que no momento do registro não havia ninguém lá em cima. Além disso, para alcançar aquela posição precisaria de uma escada que não estava disponível. A pequena residência em que o ser ficou em cima ficou conhecida como Devil's House. Depois disso, o local ficou vazio e nenhum soldado quer se abrigar nela. Bom, se algo assim ocorresse comigo, eu faria o mesmo. Enquanto visitava a casa da avó, uma mulher decidiu lembrar do passado olhando algumas imagens de quando era pequena. Depois de pegar um porta-retrato que já havia visto várias vezes, ela reparou algo bizarro na fotografia de infância. Basicamente, a imagem não correspondia à realidade, visto que o reflexo não deveria estar olhando para a câmera da mesma forma que a menina real. Meu amigo, que assustador. Parece até que a imagem saiu direto daquele filme Espelhos do Medo. O que você faria se encontrasse uma foto assim nos antigos álbuns de família? Acho que por precaução, o melhor a se fazer é prestar atenção nos espelhos a partir de agora. Vai que o seu reflexo também decida sorrir para a câmera, né? Wow! Okay. Você acredita em milagre?
Uma mulher chamada Diane Bellotti estava doente há meses após fazer uma cirurgia quando decidiu entrar na igreja de Santa Maria, nos Estados Unidos, para descansar e fazer uma prece. Ela se sentou num banco e começou a orar pedindo pela sua recuperação completa, enquanto seu marido e filho passeavam pelos corredores vazios do templo tirando foto do lugar. Até que ela disse se sentir melhor e pediu para todos irem para casa. Ao revelar as fotos tiradas dentro da igreja, todos levaram um susto ao ver uma espécie de aura brilhante encostada atrás da senhora. Eles ficaram sem entender e até cogitaram ser um erro de luz, mas levaram a fotografia para o padre do local, que contou a história de uma lenda onde uma figura chamada Dama de Branco aparecia quando alguém doente clamava por algum tipo de cura. Fato é que Diane afirmou sentir um formigamento nas pernas e uma sensação de conforto após a oração. Inacreditavelmente, sua saúde se recuperou 100% depois desse episódio sobrenatural. Hoje ela tem 81 anos e acredita que o contato com aquele ser que ela chamou de anjo tenha sido um milagre. Uma foto comum de um casal em um aniversário pode revelar mais segredos do que a gente imagina. Se olharmos com atenção, conseguimos ver que os dois não estão sozinhos no registro. O homem em questão é Joey Martinez, e ele afirma que esse cão que aparece atrás de seu ombro é na verdade o próprio demônio. Isso porque na festa em ocasião não havia nenhum cachorro, e mesmo se houvesse, vamos combinar que seria impossível ele aparecer a essa altura sem a ajuda de ninguém, certo? Joey admitiu que na época tinha um vício em entorpecentes e disse que a fotografia o ajudou a se libertar desse vício, pois ele e sua esposa disseram que a imagem desse cachorro bizarro seria uma representação do diabo, se apoiando nele no seu estilo de vida nada saudável que estava levando naqueles tempos. Claro que a foto levantou suspeitas e um perito chamado John Davenport disse que não houve adulteração na imagem. Pessoas que estavam no mesmo evento confirmaram que nenhum cão estava por lá. Se era o capiroto ou não, não sabemos, mas a foto é 100% autêntica. Essa imagem viralizou na internet um tempo atrás e dá bastante medo, pois aparentemente o reflexo se comporta de uma maneira bizarra. Imagens assim são disseminadas com facilidade e coisas paranormais são atribuídas a elas, como é o caso da foto conhecida como o fantasma de Fred Jackson, um soldado norte-americano que foi atingido por uma hélice de avião enquanto trabalhava para o exército. Daí, 2 dias depois do seu falecimento, retiraram a foto oficial do pelotão. E adivinha quem resolveu aparecer no retrato? O finado Fred, que ficou bem atrás do seu melhor amigo. Para todos daquela tropa, se tratava do fantasma de seu colega de farda, e isso mostraria que sempre ele estaria entre eles. Todos reconheceram o rosto do jovem mecânico de aeronaves. Até hoje não se pode explicar como isso foi possível. Há uma lenda urbana que as fotos podem registrar coisas que o ser humano não consegue ver, como espectros e seres de outras dimensões. Seria este um exemplo? Antigamente era preciso de um laboratório para revelar as fotos e checar se não tinha um borrão ou um dedo na frente e então entregar só as melhores para os clientes. Porém, uma foto de um casamento feito na Escócia em 1972 é uma prova de que alguns detalhes poderiam passar despercebidos. Tudo aparentemente está normal nessa imagem dos convidados, mas ao aproximarmos nas pernas do homem, da direita, conseguimos notar uma presença no mínimo curiosa atrás dele. Podemos notar a perna de alguém e uma pequena parte de um rosto é visto espiando a cena com cautela. Note que o ser é muito pequeno para uma pessoa comum. Até hoje ninguém conseguiu explicar quem ou o que era essa pessoa, mesmo tendo a fotografia original em mãos. Para muitos estudiosos do paranormal, essa fotografia se trata de um fantasma. Mas o que você acha? Um erro da câmera? Algo de errado com a iluminação? O que ocorreu nesse momento?
Enquanto tem gente que não acredita em vida fora da Terra, tem pessoas que alegam ter tido 18 filhos vindos de outro planeta. Essa é a história da italiana Giovanna Poda, que teria engravidado várias vezes de alienígenas, tendo filhos híbridos entre humanos e extraterrestres. Ela alega que os ETs começaram a visitá-la quando ela tinha apenas 4 anos de idade, mas quando atingiu a fase adulta, Giovanna foi abduzida e tido filhos híbridos através da inseminação artificial. Porém, a única cria que ela conseguiu fotografar foi o último, que nasceu prematuro, pois como nasceu antes do tempo, deu para ela registrar o ser com sua câmera antes dos aliens virem buscá-lo. Além disso, após uma entrevista, a italiana passou por uma série de exames, onde marcas fosforescentes foram encontradas em seu corpo, o que seria algum tipo de esterilizante. Uma outra descoberta foi uma espécie de pedra calcificada encontrada dentro da sua cabeça. Ela disse que isso era um microchip implantado para que eles mantivessem contato e que se solidificou após as complicações da sua última gravidez. Bom, será que isso é verdade? O que você acha? Em 1952, o padre Pellegrino Ernetti estudava musicologia e física quando disse ter conseguido gravar a voz do seu falecido pai. Ele compartilhou a história com um colega de profissão, Padre Gemelo, que logo sugeriu uma reunião com físicos para entender como aconteceu essa recuperação de um som antigo, e acreditavam que, se estudassem, também conseguiriam capturar algumas imagens de tempos passados. Foi aí que desenvolveram uma máquina chamada cronovisor. Os relatos contam que eles conseguiram ouvir uma série de eventos históricos, como o discurso de Napoleão III em Roma, um mercado de frutas por volta do ano 100 d.C. e uma peça de teatro grego de 169 a.C. Mas o que ele mais queria encontrar era Jesus Cristo e seus pergaminhos para confirmar todas as escrituras da igreja, e é aí que surgem essas 3 imagens datando do século I: Jesus e 2 apóstolos, a crucificação de Cristo e uma imagem do rosto de Jesus olhando para o céu, que inclusive estampou vários jornais. As imagens teriam sido apresentadas aos membros da alta patente da Igreja Católica, incluindo o Papa Pio VII, e dizem que a máquina ainda está guardada em um lugar seguro e protegido no Vaticano. Será que toda essa história é verdadeira? Essas fotos seriam reais? Uma foto de um suposto dedo gigante tirada em 1988 está deixando muita gente com a pulga atrás da orelha. O objeto possui 38 centímetros e foi encontrado no Egito. Quando a foto foi publicada, vários jornais europeus falaram sobre o assunto, pois ela pode ser evidência de que gigantes já passaram pela Terra em algum momento, assim como diz na Bíblia, já que os pesquisadores egípcios alegam que o dono desse dedão teria no mínimo 5 metros de altura. O artefato foi descoberto por um ladrão de sepulturas quando estava vasculhando uma tumba antiga cuja localização nunca foi divulgada. Estariam tentando esconder alguma coisa? E apesar de um rico empresário oferecer uma boa quantia para comprar o objeto, o dono da descoberta não quis vender. Que tipo de ladrão se nega a ganhar dinheiro? O homem que deu a oferta é Gregor Sporri, e diz que quando foi oferecer o dinheiro, recebeu um certificado de autenticidade e um raio-x da relíquia que provaria sua veracidade. E mesmo sem conseguir comprar, Sporri retornou ao Egito, mas não encontrou mais o dono do dedo, que desapareceu até hoje. Com o perdão do trocadilho, esse continua sendo um grande mistério. A foto dessa menina foi tirada em casa pela sua mãe adotiva, e à primeira vista é bem comum. Mas se repararmos bem no canto esquerdo, ela não parece estar sozinha na imagem. A história que sua mãe conta é que a garotinha chamada Heather foi adotada por ela e seu marido, que não conseguiam ter filhos. Heather estava no orfanato, pois seu pai perdeu a guarda por se envolver em uma seita que fazia coisas bizarras, que eu nem posso dizer aqui, sendo adoradores do coisa ruim.
A polícia descobriu que os planos desse pai com a garota não eram dos melhores, e por sorte ela foi salva e adotada por uma família que a amava. Tudo isso havia ficado para trás, até que essa foto foi tirada. A mãe de criação da garota acredita que o que está atrás dela é um demônio. De alguma forma, ela teria carregado esse ser sobrenatural ao participar de um culto da seita do seu pai. A mulher chamou o padre, que fez uma reza, e nada parecido nunca mais ocorreu. Lembre-se de orar essa noite para afastar todo o mal. A família Cooper havia acabado de comprar uma casa no Texas durante a década de 1950 por um preço muito menor do que as outras residências que tinham visto, e por isso decidiram se mudar. Logo quando chegaram e arrumaram as coisas da casa nova, o pai decidiu tirar uma foto da sua esposa e sua sogra, que estavam sentadas na mesa de jantar, com os seus 2 filhos no colo, todos sorridentes pela nova aquisição da família. Quando foram revelar a foto dias depois, eles ficaram completamente aterrorizados com o que viram. Parecia o corpo de uma pessoa caído ou pendurado de cabeça para baixo no teto, com um rosto que não dá para identificar por conta de uma mancha negra. Quando foram procurar saber o motivo da casa estar tão barata, descobriram que um antigo inquilino havia falecido no local, levando a fama de estar mal assombrada. Será que era esse espírito querendo aparecer na foto? A casa de Amityville ficou mundialmente famosa depois que coisas estranhas e sobrenaturais ocorreram no lugar. Se você não conhece a história macabra por trás dessa moradia, pesquise horror em Amityville. Infelizmente, não posso dar detalhes. O que posso dizer é que o caso chocou os Estados Unidos. Depois do ocorrido, vários investigadores foram chamados e colocaram câmeras espalhadas por toda a casa para tirar fotos a cada 3 segundos. E em uma delas foi flagrado esse garoto. Essa é considerada uma das fotos de fantasma mais legítimas do mundo, porque, primeiro, o local era uma cena de crime, estava fechado para pessoas comuns e não havia criança nenhuma lá dentro. Segundo, vários adultos entre policiais e investigadores estavam espalhados pela casa e disseram não haver nenhum menino lá. Terceiro, vários testes foram feitos e a imagem é 100% real, sem nenhum sinal de manipulação. Então, pelo que tudo indica, esse rapazinho não era desse mundo. Em um hospital, uma enfermeira que acompanhava alguns pacientes que estavam dormindo pela câmera de segurança ficou chocada ao ver um ser completamente estranho caminhando sobre a cama de um paciente internado. Imediatamente ela acionou a segurança para verificar o que estava acontecendo. Um dos guardas correu para o local, mas quando abriu a porta viu algo que não iria esquecer nunca mais na sua vida. Ele tirou uma foto com seu celular para que não se passasse por louco, e quando a enfermeira abriu a porta do quarto, o tal ser bizarro já havia saído. Minutos depois de estarem lá dentro, estranhamente o monitor que acompanhava os batimentos da pessoa internada começou a diminuir pouco a pouco até chegar a 0. Talvez a imagem da morte com capa e foice que a gente tem em mente seja um pouco equivocada. Após a foto rodar o mundo, foi confirmado que ela é 100% real. Alguns céticos acreditam ser a falha da câmera, mas o que você acha? Uma família britânica decidiu aproveitar um fim de semana e visitar um parque natural chamado Place Woods, na Inglaterra. O local é bem tranquilo, com muitas árvores e vegetação, perfeito para um piquenique e coisas do tipo. No dia em questão estavam a mãe, Laura Watson, seu filho Brian e sua filha Charlotte, e claro, o cachorro da família. Eles caminharam pelo bosque, fizeram um lanche e tiraram várias fotos. Depois de passar o dia todo no parque, voltaram para casa como num dia comum de passeio. Porém, ao rever as imagens para selecionar as melhores, Laura se deparou com algo sem explicação. Em uma das fotografias que mostravam seus filhos numa árvore,
a mulher notou algo esquisito atrás do garoto. Aparentemente, mais uma pessoa estava na foto com a mão no ombro de seu filho, olhando fixamente para a câmera, apesar de não haver mais ninguém junto com eles. O mais esquisito é que poucos anos antes do passeio, o parque havia sido fechado, pois uma garotinha acabou caindo em um lago e nunca mais foi vista. Seria ela que estava posando para essa fotografia? Nessa foto de 4 amigos não tem nada demais ao olhar pela primeira vez, mas se prestarmos atenção, alguma coisa não bate. Repare que todos fazem gestos e pose para a câmera, mas existe uma mão extra que ninguém conseguiu explicar de onde veio. Estaria tudo bem se o garoto falasse que existia um 5º membro presente, porém eles confirmaram que só haviam 4. Então quem ou que estava dando joinha nessa imagem? Mais uma vez, testes foram feitos por especialistas que constataram não se tratar de montagem ou manipulação. A fotografia foi apelidada até de Amigo Desconhecido e até hoje continua um mistério. Fóruns famosos como o Reddit, que possuem usuários especialistas em desvendar mistérios, ajudaram a levantar várias suposições. Uma delas seria que alguém, vendo que iriam tirar uma foto, se intrometeu ali atrás sem que ninguém percebesse e após saiu correndo. Porém, segundo os envolvidos, seria impossível ele fugir tão rápido. Um engraçadinho querendo aparecer ou um fantasma de outro mundo? Você decide. Essa foto aqui foi tirada em 1963 pelo reverendo Kenneth Lord no Reino Unido. O líder católico conta que estava fotografando as dependências do templo e quando foi revelar a foto do altar principal, notou uma figura meio apagada, como se estivesse encapuzada, fazendo uma oração. Ao especular junto de outros membros da igreja sobre o que poderia ter acontecido, eles chegaram à conclusão de que pode ser um dos monges que cuidaram da igreja durante o século XVI. Pois se vestiam dessa forma e costumavam cobrir o rosto com uma máscara para se proteger da lepra, que era uma pandemia na época. Só tinha um problema: ninguém possuía aqueles trajes há séculos. Então, quem seria? Aqueles que falaram que tudo era uma farsa. Porém, quem tirou a fotografia era um padre respeitado na comunidade, e sua posição levou muitos a acreditar que tudo era verdade. Para muita gente, essa imagem ainda é um grande mistério e não possui explicação lógica, apenas sobrenatural. Um fantasma na igreja ou uma grande fraude? Você decide. Em 1959, na Inglaterra, uma mulher foi com seu marido visitar o túmulo da sua mãe, que tinha falecido há uma semana. Quando chegaram, o homem ficou no carro esperando a esposa, que foi tirar uma foto do túmulo. Acredite ou não, isso era bem comum nos anos de 40 e 50, mas até aí tudo bem. O problema foi quando ela voltou para o carro e decidiu fotografar o marido. Ao revelar as fotos, perceberam que uma terceira pessoa estava no banco de trás do carro e que ela se parecia muito com a sogra falecida. A foto percorreu vários jornais do país e quando compararam com a fotografia da senhora ainda viva, as semelhanças ficaram muito evidentes. Um especialista da época afirmou não ser uma montagem nem um reflexo, já que estava muito nítido. Isso além da mulher afirmar que ela sempre sentava nesse mesmo lugar quando andava de carro. Especialistas paranormais dizem que como a morte da mulher era recente, o espírito pode ter se confundido ao ver a família de carro e entrou lá achando que iria para casa. Simplesmente bizarro. Uma mulher chamada Denise Rousseau tirou uma foto de sua avó em agosto de 1997 e sem querer um homem saiu bem no fundo da imagem. Tudo bem, pessoas saem fotos por engano o tempo todo. Porém notaram que o senhor que aparecia nas costas de sua avó era idêntico ao seu avô que tinha falecido há mais de 13 anos atrás. Além disso, quem fez a fotografia disse que não havia ninguém ali. De acordo com Denise, sua avó viveu até os 94 anos e nos últimos foi internada em um lar para idosos por conta de algumas
Complicações de saúde. A família visitava a senhora todas as semanas e foi em uma dessas ocasiões que a foto foi tirada. Eles ainda dizem que a avó falava do marido o tempo todo e dizia que ele estava com ela no asilo, mas a família acreditava que era só um delírio devido às condições de saúde da idosa. Porém, depois da revelação da foto, nunca mais duvidaram da sua avó. Essa foto surgiu no 4chan e foi publicada por um usuário chamado Andariel5321. Ele conta que, vasculhando algumas fotografias antigas da família, encontrou essa foto da sua mãe quando era criança na frente de um espelho. O estranho é que o reflexo parece ter vida própria. Enquanto a menina está séria, a imagem refletida dá uma gargalhada. Mas como isso é possível? Ao questionar a mãe, ela disse que lembra do dia em que a imagem foi feita. A mulher contou que quando revelaram a foto, todos ficaram assustados, mas achavam que tinha acontecido uma sobreposição de duas imagens. Nas câmeras antigas, sobreposições de duas imagens era uma coisa relativamente comum, porém nesse caso não há nenhum borrão ou falta de nitidez, como normalmente acontece. A foto nunca foi avaliada por um perito, então não teremos certeza do que aconteceu naquele dia, se foi um bug na câmera, uma piadinha sem graça ou uma manifestação demoníaca no espelho. Em 1907, um grupo de pescadores norte-americanos capturaram um animal desconhecido. Uma foto mostra 7 pessoas segurando o corpo gigantesco da criatura. Eles afirmaram ser um cadiborossauro, uma figura folclórica da América do Norte descrita como uma serpente rígida e gigantesca que vive entre os mares dos Estados Unidos e do Alasca. Vários relatos sobre o cadiborossauro já foram feitos por americanos e canadenses de várias regiões diferentes, tendo sempre a mesma característica física. Ao levarem as fotos para biólogos, nenhum conseguiu identificar qual seria aquela criatura, já que muitos dizem que a lenda surgiu porque os pescadores de antigamente não conheciam animais diferentes como arraias e enguias, e por isso achavam ser um monstro. Até hoje, de vez em quando, surgem pessoas dizendo que avistaram a criatura milenar próximo à costa, e a fotografia de 1907 se encontra no Museu Histórico de Seattle. Uns anos atrás, aqui no Brasil, 2 fotos capturadas de um celular por uma criança deixou toda a família assustada. Um dos filhos tirou uma foto da irmã mais nova, e quando foram ver o resultado, havia uma mulher no fundo da imagem. O bizarro é que o pai disse que naquele dia só estavam o namoradinho e o filho com o aparelho, a bebê e a esposa segurando a criança, além de que aquela senhora eles nunca haviam visto na vida. A família tinha se mudado para essa casa fazia uns 9 meses e eles disseram que outros eventos estranhos já tinham acontecido, como aparições de vultos e barulhos estranhos. Tudo bem que nessa época a qualidade das câmeras de celular não eram lá essas coisas, porém imagens foram verificadas por um especialista que ficou impressionado com a fotografia. Outros 3 especialistas religiosos da cidade foram convocados para dar opinião e teve gente até levantando a possibilidade de ser uma força negativa, ou até mesmo o próprio capiroto. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!